Os desafios da administração Fernando Haddad neste ano eleitoral, na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. O Jornal da Gazeta recebe o secretário municipal de Relações Governamentais de São Paulo, José Américo, que é deputado estadual eleito pelo PT, hoje licenciado. Muito obrigada, secretário. Secretário, ano eleitoral. E aumenta uma impressão que existe uma pressão para que o prefeito Fernando Haddad não saia candidato à reeleição nesse ano e se preserve para 2018. Ontem mesmo consta que ele almoçou com o presidente Lula no Instituto Lula e que Lula assinaria ou seria o artífice dessa ideia. Eu quero ouvir do secretário, tão próximo a Fernando Haddad, se existe uma preocupação que Haddad nesse ano se exponha, com o resultado dessa pesquisa que saiu hoje, 56% de péssimo, e com a imagem do PT tão combalida por essas denúncias da Lava Jato, e o governo Dilma, né, a economia do país e a referência é que é um governo do PT. Então, se Haddad possa estar sendo vítima também dessas circunstâncias adversas. No PT, vocês não querem Haddad candidato à reeleição? Ao contrário, o PT quer o Haddad candidato à reeleição. E Lula quer também? Eu acho que também. Eu trabalhei com o presidente Lula até recentemente, conversei muito com ele. Não, ele quer o Fernando Haddad na reeleição. Para nós é muito importante a cidade de São Paulo, porque o prefeito Haddad fez um grande governo, está fazendo um grande governo na cidade de São Paulo. E por que a população não enxerga isso? Primeiro porque você tem um certo atraso, uma série de obras que vão ficar prontas agora no ano de 2016 por conta da demora do ingresso de dinheiro do PAC. Mas de qualquer forma, os resultados já começam a aparecer e resultados muito significativos. Por exemplo, Maria Lídia, o prefeito Fernando Haddad vai construir até o final do seu mandato 3 hospitais referência em São Paulo. Prontos? Prontos. Entregues? Ele vai entregar? 2 vão ser entregues até a eleição, que é o de Parelheiros e o aqui do Jabaquara, né, da Vila Santa Catarina, que aliás começou já a funcionar. O de Parelheiros termina em agosto, julho ou agosto. O da Vila Brasilândia, que é o maior de todos, ele tem mais de 40 mil metros quadrados de área construída. Ele está integrado com o metrô. Então, por esse motivo, ele vai terminar no começo do ano que vem. Mas o que acontece que não aparece isso? É a comunicação do prefeito que não está muito boa? Não foi isso. Foi, em parte, o noticiário da mídia paulistana é um noticiário sempre muito político. Né? Você, aqui em São Paulo, tem dificuldade de ter um jornalismo comunitário que divulga a cidade. Né? Então, um jornalismo político, assim, mais ou menos de um modo geral, né? Não se cobre muito o município. Em segundo lugar, eu acho que as obras, por conta do dinheiro, demoraram para entrar. Né? Então, elas vão terminar no final desse ano. Muita coisa. Nós temos 30 hospitais dia, um por cada subprefeitura, hospitais que são capazes, são hospitais de tamanho médio, que são capazes de fazer, inclusive, pequenas e médias cirurgias. Então, você imagina que isso vai descarregar a grande rede. Né? Nós vamos ter, por exemplo, uma ampliação, como eu estava falando para você antes, uma ampliação de vagas em creche, que vai chegar a 80 a 90 mil vagas em creche. Hoje nós temos 50 mil vagas novas em creches. Nós vamos chegar a 90 mil. Nunca nenhum governo fez isso em 40 anos. Secretário, tem uma filosofia popular e sempre existe sabedoria na filosofia popular. As últimas impressões é que perduram. Exatamente. Então, Haddad, que está na reta final, tem essa chance que o senhor está dizendo. Mas há elementos complicadores. Vamos falar um pouco deles? Podemos falar. Por exemplo, na Câmara Municipal. Ano eleitoral, na base, partidos como o PMDB, o PSD, o DEM, podem ter candidatos próprios. Sim. Isso pode acontecer. Ele poderá, logo depois do recesso, quando voltar aos trabalhos na Câmara, perder o apoio, né, dos vereadores desses partidos. Isso não inviabiliza também projetos do prefeito nessa reta final? Olha, Maria Lídia, eu inclusive cuido disso, né? Eu cuido da relação com a Câmara. Eu não vejo tanto esse problema. Mesmo com as demissões que aconteceram, exonerações, de pessoas indicadas pelo PMDB? É muito restrita
alguns vereadores, né? Muito restrito a alguns vereadores. Inclusive, em alguns casos, temos feito recomposição, discussão ponto a ponto de projeto. Na verdade, os grandes projetos da Prefeitura já foram votados. Estão faltando para votar a Lei de Uso e Ocupação do Solo, Sim. né, que eu acho uma lei revolucionária para a cidade de São Paulo. Isso já existe acordo na Câmara para que seja votado no dia 17 de fevereiro. Acordo para que seja votado. Nós temos os votos, porque aí você precisa de uma votação qualificada de 37 vereadores de um total de 55, então é uma votação mais difícil. Você tem depois o novo Código de Obras da cidade de São Paulo, né, que vai ser em seguida. E aí nós temos a Operação Urbana Arco Tietê e nós temos a ampliação da Operação Urbana Sim, Águas mas não podem ser barrados por interesse político eleitoral lá na Câmara? Pode, mas eu acho muito pouco provável. Se você considerar que nós temos uma base de apoio, o governo tem uma base de apoio muito ampla, independentemente dos candidatos que vão ser apoiados. Então, por exemplo, o PTB. O PTB é um partido, na capital ele tem muita força, né? Ele tem hoje. Não vai ter candidato próprio? Vai ter, provavelmente. Nem a esposa vai do Campos apoiar. Machado? Talvez. E aí, continua apoiando o adversário? Pois é, mas a eleição vai pegar fogo, digamos, em julho, né? Então ele tem tempo. Até lá eles vão se definir, eles provavelmente não vão apoiar o PT, o candidato do PT, que é o Haddad. E projetos como mas assim, eu acho que eles ficam conosco até lá, né? Esse interesse do Haddad em regularizar, que é importante mesmo para a cidade, esse conflito que existe, taxistas e Uber. Perfeitamente. Né? Então o prefeito mostra uma mente ampla no sentido dessa regularização. Exatamente, é isso mesmo. Acontece que existe a resistência da categoria dos taxistas, e taxista sempre foi considerado pelo boca a boca, assim, uma categoria de força política eleitoral. Verdade. Né? Então, o prefeito Haddad não está se indispondo com um setor que pode se voltar contra ele? Nós tivemos uma conversa excelente com as várias lideranças da categoria na semana retrasada, onde o prefeito expôs o objetivo dele, que é de fazer uma consulta pública sobre a questão do Uber, que seria regularizar uma parte, quer dizer, regularizar um setor de Uber, ou seja, autorizar um número determinado e fechado de Uber na cidade. Né? Então, é essa a proposta do prefeito. Não, mas a minha pergunta foi se o prefeito não está mexendo com fogo. Se isso não vai trazer um elemento negativo a mais contra ele. Infelizmente, é um risco que você corre, né? O prefeito sabe disso. Né? Quer dizer, o Uber, Maria Lídia, de repente apareceu independentemente da gente, né? O Uber virou um fenômeno mundial. Você tem, qual é a preocupação do prefeito Haddad? Se eu não regulamento, daqui 2, 3 anos, você vai ter centenas, milhares de Ubers em São Paulo. Secretário Zé Américo, hoje é um dia de manifestações. Nós temos 3 pontos na capital, nossa reportagem está acompanhando, está nas ruas. E eu tenho certeza que, terminando a nossa entrevista, voltamos, né, para mais imagens do que está acontecendo. Mas eu quero ouvir, para encerrar a entrevista, a sua opinião sobre essas manifestações. A tarifa da passagem de ônibus, ela foi reajustada abaixo do nível da inflação. Exatamente. Como é que o senhor está entendendo essa insistência nas manifestações? Tem aí também uma mobilização de cunho político eleitoral? Não acho. Eu acho que isso é uma manifestação de caráter social, legítima, vinculada principalmente à juventude, que tem necessidade de se manifestar, etc. Então, eu acho assim que não tem esse viés, né? Até porque quem está nesse reajuste é o PT e o PSDB. Né? Então, não estariam fazendo essa manifestação contra o PT ou o PSDB especificamente. O que não dá, Lídia, é para não reajustar. Isso custaria muito caro para a cidade. E hoje, nós já estamos concedendo gratuidade para 500 mil estudantes. Nós estamos concedendo gratuidade para pessoas que estão procurando emprego por 3 meses, gratuidade para os idosos. Então, a quantidade de gratuidade é muito grande. Fora disso, você tem o Vale Transporte. Então, hoje, quem paga, na verdade, é o empresário e a prefeitura, grande parte das passagens.
Eu agradeço muito sua entrevista, espero que o senhor retorne para falar mais, porque são tantos os temas sobre a vida da cidade de São Paulo, e que o prefeito Fernando Haddad também venha ao Jornal da Gazeta para nós tratarmos não das dificuldades dele, mas desses projetos todos que o senhor falou que ele tem pela frente para entregar. Muito obrigada. Eu que agradeço. Uma boa noite. Gamberi.